Boa noite, paz do Senhor, irmãos, né? Estamos aqui distantes fisicamente, mas juntos, né? Em Cristo Jesus e louvando ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui juntos, né? Louvando ao Senhor, aquele que é refúgio, que é fortaleza, que é socorro bem presente na hora da angústia, né? Vamos iniciar o nosso culto de oração, vamos começar orando, pedindo a bênção do Senhor mais uma vez sobre as nossas vidas, amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tua graça, por teu favor que é estendido sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque mesmo sendo Deus tão grande, ó Deus, tu se importa conosco, ó Deus, tem o prazer de se relacionar com nós. E os nossos corações, ó Deus, se alegrem em Ti, porque a Tua graça, ó Deus, nos alcançou. Te louvamos porque o Senhor é o Deus que é refúgio, que é fortaleza, é um Deus que é presente, ó Deus, e que olha para nós. Recebe, Senhor, o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, seja exaltado em tudo que viemos aqui fazer, que viemos compartilhar. Que Teu nome seja glorificado e seja exaltado. Somos gratos a Ti, desde já, por tudo que vamos colocar diante de Ti, porque sabemos que do Senhor, ó Deus, obteremos resposta ao Teu tempo e conforme a Tua vontade, ó Deus. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu vou chamar aqui, né, nossa colega, amiga e irmã Cláudia, que estará louvando ao Senhor nessa noite. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o 377 dos nossos salmos e hinos. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se, revelar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Nesse mundo havemos
glória a Deus, né? Vencendo, vem Jesus, né? Mesmo que o mal nos ameace, né? Mas o nosso Deus está conosco. O nosso Deus, ele vela por nós, né? Louvado seja o seu nome. Você aí, né, de casa, né, que está em casa, se quiser acompanhar conosco, se você tiver uma Bíblia, nós iremos ler o Salmo 91, Salmo de número 91. Tem pessoas que deixam, né, lá abertinho nas suas casas esse salmo, né, um salmo até conhecido, mas nós vamos lê-lo nesta noite. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro, e a sua verdade e pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o Senhor, que na sua palavra nos dá essa confiança, que ele é o Deus, que nos guarda, que envia os seus anjos para nos guardar. E a palavra de Deus diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esse pode dizer, que diz, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Diante de tudo que estamos passando, essa tem que ser a nossa confiança. Essa tem que ser a certeza que tem que estar nos nossos corações. Que Deus, ele é o nosso refúgio, que ele é o nosso baluarte, que ele é o Deus em quem confiamos. Então, que a nossa confiança esteja nesse Deus que cuida, nesse Deus que guarda, nesse Deus que livra as nossas vidas, e que diante de toda e qualquer circunstância que a gente possa vir passar, devemos ter essa confiança, essa certeza que ele é o Deus, que é refúgio e fortaleza, que é socorro bem presente, diante das angústias. Estamos hoje, nosso momento de oração, nosso culto de oração, e nós temos muitos pedidos. Todos nós temos muitos pedidos para colocar diante do Senhor, não só porque estamos nesse momento que a maioria das pessoas, está nos seus lares, nas suas casas, diante dessa situação que estamos vivendo, não só no nosso país, como em vários outros países, mas temos muitas coisas também diante das nossas vidas, que já viemos pedindo, colocando ao Senhor. E eu quero compartilhar com vocês alguns pedidos, de oração. Pedir que você que está em casa, juntamente conosco, possamos orar pelas famílias, Deus está nos dando até uma oportunidade de ficarmos mais juntos, em casa, mais juntos. E queremos colocar as famílias, nas mãos do Senhor, que Deus possa estar derramando a sua graça, continuando tendo misericórdia, que Deus possa estar nos ensinando como família a amarmos mais, estarmos mais próximos, a rever nossas atitudes, nossos conceitos, a rever nossos papéis, cada um procurar o papel direitinho aí, de acordo com o que a palavra de Deus nos diz,
Então que a gente possa orar pelas famílias. Possamos também orar pedindo a Deus sabedoria para os governantes, né? O presidente, para os governantes dos municípios, né? Que Deus dê sabedoria, né? Diante das situações, diante das decisões que tem que ser tomadas. Então que Deus dê sabedoria, que possamos confiar no Deus, né? O mesmo Deus que permitiu que cada um estivesse no lugar onde está, que possa estar dando sabedoria a cada um deles. Também orar pelas pessoas que já estão infectadas, né? Que Deus tenha misericórdia, Deus esteja com a sua mão de cura, de graça sobre a vida dessas pessoas, né? Também pelas famílias das pessoas, daqueles que já perderam pessoas diante dessa situação. Que Deus tenha misericórdia, que Deus seja consolando os corações, né? Então, eu peço oração também por eles. Também pelos idosos, né? Porque tem muitos idosos que são só em casa, que moram só. E às vezes já sentem dificuldade porque já fica naquela, eu não posso sair. E às vezes tem necessidade de até sair, mas que não pode. A solidão, né? Que é muito grande, né? Eu vim até comentando, digo, se nós que temos crianças, né? Eu louvando a Deus, porque quando a gente tem criança dentro de casa, eu sei que o trabalho aumenta, mas como é bom, né? A gente ter as crianças que a gente compartilha, a gente conversa, brinca, vai aprendendo com elas, né? A leveza que elas têm. E os idosos, eles são sós, né? Então que Deus, muitos, né? Que Deus dê a graça deles, fortaleça cada um dos nossos idosos, né? Em nome de Jesus. E, em geral, pelo nosso país, também os outros países, né? Diante de toda essa situação, que Deus tenha misericórdia, que Deus, a nossa oração é essa mesmo, que Deus tenha misericórdia, se compadeça de nós diante dessa situação. Então, quero que você, juntamente comigo, né? Ore aí no seu lar, esteja colocando esses pedidos diante do Senhor. E sabendo, né, a palavra de Deus diz que todas as nossas causas, né, seja conhecida diante do Senhor, ou seja, é isso que nós vamos fazer. E que o Senhor, ao seu tempo, irá nos responder. E que a gente já ore com ações de graça, né? Então, que haja no nosso coração gratidão e saber que a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, né? Que a melhor será feita em nossas vidas. Então, que a gente já ore nessa noite ao Senhor com ações de graça, confiando que o Senhor irá fazer bem mais do que aquilo que a gente está colocando nessa noite diante dele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, reconhecendo, ó Pai, que somos tão pequenos, ó Deus, diante de um Deus que é tão grande, que por livre vontade, que nem nós sabemos, ó Deus, mas que quis nos amar, que escolheu, ó Deus, enviar o teu Filho lá na cruz para se fazer pecador, ó Deus, pecado, ó Deus, em favor das nossas vidas, para nos perdoar, ó Deus, para levar sobre si todas as nossas dores, ó Deus, e nós te louvamos, porque o sacrifício do teu Filho lá na cruz, ó Deus, nos une novamente a ti, nos permite nesta noite podermos estar colocando diante do Senhor toda essa situação, ó Deus, que nós estamos vivendo. Senhor, colocamos diante do Senhor as famílias, ó Deus, tantas que estão representadas aqui, como um todo, ó Deus, do mundo todo, nós colocamos diante de Ti, pedimos, ó Deus, misericórdia, Senhor. Ó Deus, cada dia nós te pedimos que o Senhor esteja guardando cada uma das famílias, ó Deus, trabalhando nos corações, permitindo, ó Deus, que cada família enxergue Tua mão poderosa, santa. Senhor, traz a provisão, ó Deus, para cada lar. Ó Deus, que o Senhor faça a provisão do alimento, ó Deus, daquilo que é necessário, ó Deus. E pedimos em nome de Jesus, ó Pai, estenda a Tua mão sobre cada família, Deus, trazendo a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Ti, Senhor. A paz que a gente encontra mesmo em meio ao caos, ó Deus, mas a gente encontra a paz que vem do Senhor. Deus, colocamos os governantes, ó Deus, o presidente, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, colocamos diante de Ti, porque sabemos que Tu és a própria sabedoria. E Te pedimos, Deus, derrame sabedoria, graça, Senhor, ó Deus, entendimento, ó Pai,
Ó Deus, ó Deus, as diretrizes que são necessárias, ó Deus, para ser tomada diante desta situação, ó Deus. Nossos olhos são tão limitados, ó Deus, mas o Senhor é soberano e o Senhor conhece, ó Deus, o coração de cada um, e te pedimos em nome de Jesus que, por misericórdia nesta situação, ó Deus, e te pedimos, colocamos diante do Senhor cada governante, ó Deus, e pedimos que o Senhor, em nome do teu Filho Jesus, esteja orientando, dando sabedoria, ó Deus, dando graça, entendimento, ó Deus, para melhor, ó Deus, agir diante de cada decisão a ser tomada. Senhor, colocamos aqueles que já estão infectados em tuas mãos. Senhor, tu és a cura, Senhor, em ti a cura, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada um com a bênção da cura, meu Deus. Senhor, levantando, ó Deus, as pessoas necessárias para estar cuidando de cada um deles, ó Deus. Te pedimos em nome de Jesus as condições necessárias, ó Deus, para estar abençoando a vida de cada pessoa, ó Deus, que está infectado. Colocamos também, Senhor, os seus corações diante de ti, que o Senhor esteja cuidando, guardando, ó Deus, guardando a mente, livrando, ó Deus, de depressão, de ansiedade. Em nome de Jesus, ó Deus, em ti a cura, e nós apresentamos diante do Senhor cada pessoa, ó Deus, que se encontra infectados. Ó Deus, também aqueles que estão, ó Deus, que ainda estão no aguardo em saber se está ou não, ó Deus, com essa enfermidade. Nós te pedimos em nome de Jesus, tenha misericórdia, que a tua paz, que excede todo entendimento, ó Deus, alcance cada um dos corações, ó Deus. Tu és Deus misericordioso, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, te pedimos pelos idosos, ó Deus, esteja abençoando a vida de cada um deles, trazendo, ó Deus, o consolo, a alegria do Senhor, guardando cada um deles, Senhor. Guarda cada idoso, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, fortalece, Senhor, o sistema imunológico de cada um deles, para a glória do teu nome, ó Deus. Toma, Senhor, todos os países em tuas mãos, Senhor. Traz livramento, Senhor, sobre o mundo, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus que a tua graça, ó Deus, a tua misericórdia, Senhor, venha sobre as nossas vidas, que o Senhor esteja nos guardando, o Senhor esteja nos livrando, ó Deus. Tu és Deus soberano e Deus sobre tudo e sobre todos, ó Deus. Nós cremos nesta noite que a nossa oração chegou até a ti. E confiamos em Deus que no teu tempo, conforme a tua boa e agradável vontade, ó Deus, seremos ouvidos, ó Deus. Nós confiamos em ti, ó Deus, e colocamos a nossa gratidão diante do Senhor que fará bem mais do que aquilo que estamos colocando diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar nos dando força, confiança nele, né, para continuar seguindo e glorifique e exalte o nome dele em toda e qualquer circunstância. Amém? Nós vamos parar um momento da palavra, né? Uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, e que ele encontre o nosso coração sedento de ouvir nesta noite o que ele tem para nos ensinar. Então vamos orar pelas nossas vidas e também pela vida do pastor, que estará trazendo a mensagem da parte de Deus aos nossos corações. Senhor, nos colocamos mais uma vez diante de ti, pedimos tua bênção sobre nós, nos permita ouvir tua voz, nos permita entender, Senhor, a tua palavra nesta noite. Ó Deus, o que o Senhor tem para nos ensinar, que o Senhor encontre nos nossos corações, seja coração, a terra fértil, ó Deus, que a semente caia e possa germinar ao seu tempo. Toma a vida do pastor em tuas mãos, usa com poder e graça para a glória, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Espero que vocês estejam bem em mais um dia, né, dessa nossa quarentena que é tão necessária nesse momento que a gente está vivendo, né? Louvamos a Deus pela vida da Mirelle. Para quem não conhece aí, quem está nos assistindo, Mirelle é a minha esposa, né? E louvo a Deus pela disposição dela em poder participar desse momento, desse culto que não é um culto meu, mas é um culto de todos nós, ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Então,
eu gostaria de deixar uma palavra do seu coração para os nossos corações, lá no Salmos de número 4, versículo de número 1. Salmos 4, versículo de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Vou repetir mais uma vez, Salmos 4, versículo 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. O tema da nossa mensagem nessa noite é a oração confiante nos dias de angústia. Esse salmo foi escrito por Davi num momento muito difícil da sua vida e do seu ministério, quando o seu filho Roboão, ou melhor, Absalão, havia se levantado contra ele para usurpar o seu trono. E então Davi, no Salmo 3 e Salmo 4, ele se dirige a Deus em oração, ele clama ao Senhor em oração, pedindo para que Deus pudesse livrar ele daquele momento de aflição, daquele momento de angústia que ele estava vivendo. Irmãos, quando nós oramos, as nossas orações, elas dizem muito acerca do Evangelho que nós cremos. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que ouvindo atentamente a oração de alguém, nós conseguimos perceber se essa pessoa de fato crê no Evangelho e no Evangelho genuíno. Quando nós oramos, nós expressamos a nossa dependência de Deus. Ninguém ora a Deus sem antes, entender que é dependente do Senhor para que aquela ação aconteça. De maneira que toda pessoa, quando dobra o seu joelho, todos aqueles que de fato oram, eles reconhecem que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos e que Ele é capaz de mudar a situação em que ele está passando. Além disso, quando oramos, nós reconhecemos que temos um privilégio grande diante de Deus. Porque Deus nos deu Jesus Cristo, o seu Filho, para que nós pudéssemos adentrar diante do seu trono, estar diante do seu trono, invocar a Ele o seu favor. Oramos em nome de Jesus. Então, dobramos o nosso joelho, clamamos ao Senhor e pedimos, Jesus, nos ajude. Jesus, leve diante de Deus as nossas orações. A Bíblia ainda nos diz que quando assim oramos, o Espírito Santo ele intercede por nós, levando a Deus aquilo que realmente a nossa vida, aquilo que a nossa alma e o nosso coração deseja e anseia. E Deus, na sua soberana vontade, Ele responde. Eu pergunto a você, nesses dias de aflição, em quem você tem se valido quando você faz as suas orações? No que você tem confiado nesses dias de angústia e de aflição que você tem passado? Em que você tem confiado para estar diante de Deus? Será que a sua alegação diante de Deus é porque você faz algumas coisas, até alguns ritos que você cumpre e você acaba apresentando diante de Deus esses ritos e por isso Deus tem que responder a sua oração? No que você tem se valido quando você faz as suas orações? Aqui nesse versículo de número 1, o salmista vai nos ensinar que quando oramos a Deus em confiança, ou seja, com confiança em Cristo Jesus, nós podemos receber da parte de Deus o socorro para um momento de angústia. Em outras palavras, quando nós nos dirigimos a Deus, não confiando em nós mesmos, mas confiando em Cristo Jesus, nós temos da parte de Deus o socorro. Nós temos da parte de Deus os olhos e os ouvidos de Deus inclinados em nossa direção a observar a nossa vida e a ouvir aquilo que temos a falar. O salmista ele escreve esse salmo como uma expressão de sua confiança em Deus, no Deus que escuta as suas orações. E antes de nós nos deter mais um pouco nesse versículo, eu queria chamar a atenção para alguns detalhes que não estão claros assim numa leitura desse texto. Primeiramente, Davi escreve esse texto num contexto de grande aflição e angústia. Davi estava ali sofrendo com o coração apertado por conta da rebelião que um dos seus filhos, chamado Absalão, havia levantado contra ele. Absalão desejava tomar o trono de Davi, tomar o trono do seu pai, e isso angustiava demais o coração de Davi. O Salmo 4 é uma continuação do Salmo 3, onde Davi ele fala de um momento de confiança em Deus, no Deus que lhe protege.
No Salmo 4 é interessante notar que aqui nesse Salmo, Davi ele mostra para nós um momento do dia em que estamos muito sujeitos ao coração ficar apertado e angustiado. Ele diz no versículo de número 8 do Salmo 4, assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Que momento é esse? O momento da noite. O momento quando avaliamos tudo aquilo que aconteceu na nossa vida durante o dia. É um momento que o nosso coração pode se alegrar. Mas também é um momento em que o nosso coração está suscetível a muitas tristezas, angústias e aflições. É nesse contexto que Davi então escreve esse salmo. E escreve esse salmo para mostrar a sua confiança no Deus que está a cuidar de sua vida, no Deus que tem olhado em direção a Ele. Irmãos, no versículo que lemos, nós aprendemos como fazer orações confiantes nos dias de aperto e tribulação. E eu queria nessa noite ensinar para você, à luz do que Davi nos diz aqui, como devemos nos achegar a Deus em oração de forma confiante. Primeiramente, ore confiante na justiça de Deus, na justiça que Deus providenciou para você. Quando você se dirigir a Deus, não confie na sua justiça, e é isso que Davi vai nos ensinar aqui. Irmãos, é Deus quem nos dá a justiça necessária para que possamos ir até Ele, para que possamos estar diante do seu trono. No versículo 1, na primeira parte do verso, ele diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Quem é o Deus a quem Davi se dirige? Esse Deus é o Deus que ele diz aqui, o Deus da minha justiça. É o padrão de justiça, é aquele que dá a Davi a condição para que Davi possa, em suas orações, receber graça da parte de Deus. Aqui nós percebemos que não temos como chegar a Deus, porque Davi nos ensina aqui, através do seu testemunho, através da sua oração, que é Deus quem nos dá a justiça. A justiça de Davi não estava nele, a justiça estava no padrão que Deus estabeleceu na sua aliança e na sua palavra. Irmãos, não existe um padrão de justiça como o nosso Deus. O salmista entendeu que a justiça da sua vida vinha do próprio Deus, e isso é muito elucidativo para nós. Isso nos ilumina para entender que a justiça que nós temos não está em nós, porque somos pecadores. Mas a justiça que nós temos é dada por Deus. Uma justiça que para nós hoje pode ser conhecida na cruz do Calvário. E para Davi aguardava que essa justiça pudesse acontecer, essa justiça prometida da parte de Deus. Mas que nós hoje, como cristãos, podemos olhar para o Calvário e ver lá no Calvário a justiça de Deus. Deus, ele abate o nosso orgulho ao nos dirigir para Ele. Quando Deus diz que a justiça é dele e Davi reconhece isso, o que é que Deus está fazendo com o nosso coração? Está abatendo o nosso coração. Está dizendo para mim e para você que nós não podemos confiar nos nossos méritos, nós não podemos confiar nas nossas habilidades e capacidades, porque nada disso é capaz de nos colocar num relacionamento de justo com Deus. Ao orar, nós precisamos nos prostrar em humildade, reconhecendo que não temos justiça de nós mesmos. E é por isso que Davi se volta para Deus e diz: responda-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ó Deus, que me dá a justiça necessária para que eu possa estar na tua presença orando a ti. Irmão, Jesus ele foi enviado para nos dar a justiça de Deus. Nós oramos em seu nome, pela fé nele somos declarados como justos aos olhos de Deus. E deixa eu explicar aqui para você o que significa dizer isso. Deus, ele é reto, ele é santo. Em Deus não há pecado, em Deus não há transgressão alguma. E Ele revela a perfeição moral dele, a perfeição da sua vontade através dos seus mandamentos. Só que o nosso coração ele está inclinado a fugir dos mandamentos de Deus. E todas as vezes que o nosso coração se inclina e peca e se desvia da vontade do Senhor, nós nos distanciamos de Deus, nós cometemos pecados, nós nos tornamos injustos diante da lei de Deus. Mas aí Deus nos dá o seu Filho, para que pela fé em Cristo Jesus nós possamos entrar agora num relacionamento harmonioso, de amizade com Deus, para que nós possamos ser reconciliados com Ele. E agora Deus nos trata pela fé em Cristo Jesus. Jesus foi nos dado para que nós pudéssemos receber a justiça. E através dessa justiça em Cristo Jesus, orar a Ele, confiante de que Ele está a ouvir as nossas orações. Irmãos, por isso que nos diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16:
Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar em momento oportuno. Jesus escancara as portas dos céus. Jesus nos coloca diante de Deus, o Deus perfeito, justo e santo. Agora nos dá a oportunidade de estar diante de sua presença. Irmãos, em Jesus somos postos diante do trono de Deus. Isso é um grande privilégio para nós. Porque você sabe, nos seus pensamentos e no seu coração, como você é pecador e como você é transgressor. Mas Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos chama a um relacionamento com Deus. Ore confiante na justiça que vem de Jesus. Não confie nas suas capacidades. Por mais que você acredite que seja bom aquilo que você faz, na verdade, a natureza do que você faz é uma natureza corrompida. É uma natureza que não é como Deus criou originalmente, que o pecado corrompeu. E por isso que você precisa se humilhar para chegar então a Cristo Jesus e reconhecer o Evangelho e dar graças a Deus pelo Evangelho de Cristo Jesus. Deus, Ele há de te ajudar pela justiça de Cristo que há em você. Ore em nome de Jesus. Não ore pensando nas suas capacidades, porque você dá o dízimo, porque você ora muito, porque você frequenta muito a igreja. Nada disso pode substituir a justiça de Cristo. É Cristo quem nos dá a justiça dele, para que nós possamos orar de forma confiante, clamar a Deus, com a certeza de que Ele há de nos ajudar nesses momentos de angústia. Pela fé em Jesus, as situações de aperto elas são aliviadas. Então, quando nós nos dirigimos a Deus confiantes na justiça de Cristo Jesus, Deus nos garante o alívio. Deus nos garante a frouxidão diante do aperto e da angústia que as situações geram sobre nós. Quando Davi faz a sua oração, ele diz assim no versículo de número 1 ainda, na parte B. Na angústia, tu me deste alívio. Se voltando para Deus, Davi diz, Senhor, no momento de aperto. Essa palavra angústia aqui, ela pode ser entendida como um aperto. Um momento em que você não vê saída, como se você estivesse num beco sem saída. Então Davi aqui expressa na sua poesia dizendo, eu me sinto como alguém aprisionado, preso, que não sabe para onde ir. E aí ele diz, na angústia tu me deste alívio. Ou seja, da parte de Deus veio o alívio, a frouxidão, a paz que a gente precisa quando a alma está angustiada. Davi nos mostra aqui que quando Deus nos dá a sua justiça e recebemos da parte de Deus essa justiça, então nós podemos agora ir até Deus e esperar da parte de Deus o alívio para o momento de angústia. Irmãos, Deus ele nos dá testemunho do seu poder na história, para que venhamos confiar no seu livramento. Talvez você esteja angustiado e apertado, e o que Deus quer lhe lembrar nessa noite é que a história, a revelação dele, aquilo que ele fez na história do seu povo, serve para que você entenda que ele é o Deus que continua a operar sobre a sua vida e que pode lhe dar a paz que você tanto necessita. Irmãos, o que Deus havia feito na vida de Davi em outro tempo, quando Davi fugia de Saul, quando Davi ali, pela mão de Deus, era livre do seu inimigo, fugia do seu inimigo, irmãos, agora Davi lembra. Porque naqueles dias difíceis, Davi então recebe da parte de Deus o livramento que vem da mão do Senhor. Quando ele estava em aperto, Deus lhe livrou. Quando parecia que o inimigo ia prevalecer, Deus lhe deu vitória. E é por isso que Davi expressa aqui nessa oração, na angústia tu me deste alívio. Irmãos, o pecado nos angustiava. Como era angustiante quando vivíamos naquela vida distante de Deus, quando quem estava sentado no trono do nosso coração era o nosso ego, era o pecado, era o diabo que sentava no nosso coração. Como lembrar disso, irmãos? Ao lembrar disso, como isso traz para nós, irmãos, angústia. Mas também nos traz a bênção maravilhosa de que através do poder de Cristo Jesus, Ele afastou o pecado do nosso coração e agora quem reina é Ele através do Espírito Santo em nossas vidas. Nós nos víamos sem saída e Cristo morreu na cruz para que pudéssemos ter alívio. O que poderíamos fazer com o pecado que habitava em nós? Como poderíamos apagar a culpa dos nossos pecados? Não poderíamos.
Mas Deus, como prova do seu amor por mim e por você, morreu na cruz do Calvário, se entregou naquela cruz, para que não existisse mais condenação sobre a sua vida e sobre a minha vida. E o que é isso, senão Deus respondendo às nossas orações, o clamor da nossa alma e atendendo a necessidade mais profunda nossa, nos dando a salvação e o alívio que tanto precisamos e que tanto necessitamos. Irmãos, nós nos víamos sem saída. Mas aí a palavra do Senhor diz assim: agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Deus tem o alívio que nós precisamos. Deus tem um alívio para esse momento de aperto. Deus é quem nos dá a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que vem através de Cristo Jesus. De Cristo Jesus, que nos dá o acesso ao trono de Deus, que nos coloca no relacionamento com Deus, onde podemos falar com Ele, onde podemos nos comunicar com Ele, onde podemos perceber na história da nossa vida e da nossa nação a mão poderosa de Deus, a governar todas as coisas e a permitir, irmãos, e a também frear todas as coisas conforme sua vontade. Irmãos, olhe para o Evangelho de Cristo e veja como Deus te deu livramento. Olhe para Jesus, leia um pouco da palavra da Bíblia e veja o que Deus fez por você. Deus se encarnou nesse mundo e morreu na cruz do Calvário para que você pudesse estar em paz com Ele, para que o pavor da morte fosse tirado do seu coração e agora você pudesse viver um relacionamento com Ele, na esperança de que haverá um tempo onde pandemia não existirá, onde dor não mais existirá, onde sofrimento não mais existirá, e tudo isso por meio daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ore confiante em Jesus, pois Deus é quem alivia o aperto dos seus filhos. É Deus, irmãos, quem folga a nossa vida diante dos apertos que nós passamos. Se você confia na justiça de Cristo, seu aperto certamente chegará ao fim, meu irmão. Escute o que eu estou lhe dizendo aqui. Confie na justiça de Cristo. Confie em Cristo Jesus e teu aperto chegará ao fim. Deus, Ele nos deu seu Filho para que o mérito seja dele, porque tudo é por meio dele e para ele. Todas as coisas da nossa vida vivemos para ele. Nós encontramos razão em Cristo Jesus, irmãos. Em terceiro e último lugar, o salmista ainda nos ensina aqui que nós precisamos orar confiante na graça de Deus. Nós oramos ao Deus que escuta as nossas orações, ao Deus que nos deu acesso à sua presença através do seu Filho Jesus. E agora o salmista vai nos mostrar na última parte desse versículo aqui, no versículo 1 do capítulo do Salmo 4, ele diz assim: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Deus é misericordioso, está pronto a socorrer quem se humilha. Quem se humilha. Observe as palavras de Davi. Davi diz, que tem misericórdia. Quem é que pede misericórdia, irmãos? Quem está na miséria. O que Davi está dizendo assim é: Senhor, contempla a minha miserabilidade, contempla como eu sou miserável, pobre, injusto e ímpio. Deus, tenha misericórdia de mim. É aquele que se humilha, é o coração quebrantado, é o coração contristado, que Deus se volta até ele e que Deus ali, observando essa humilhação e esse arrependimento, se volta para abençoar com graça. Irmãos, é preciso descer para que Deus exalte. Na vida cristã, a coisa mais contraditória que pode existir é um cristão orgulhoso, um cristão soberbo e exaltado. Porque para estes não há espaço diante do trono de Deus. Porque o trono de Deus, irmãos, é para aqueles que estão quebrados. É para aqueles que olham para a cruz de Cristo e reconhecem o seu próprio pecado. E reconhecendo o seu pecado, se humilha e diz: Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso da Tua graça. Nós podemos nos achegar diante de Deus em oração. Não porque confiamos em nós, mas o que Cristo fez por nós. E o que Cristo fez por nós humilha o nosso coração. Nos põe por terra, nos deixa prostrados e nos faz dependentes dele. Irmãos, o salmista termina dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, e ouve a minha oração. Ele relaciona misericórdia e oração, porque não há como alguém orar de verdade, alguém expressar de verdade uma oração cristã, se não for uma oração humilde, uma oração dependente, uma oração de quem reconhece o pecado e a fraqueza de si mesmo. A misericórdia de Deus é graça de Deus. É graça. Para você que não está acostumado com esse termo, graça
É o favor que nós não merecemos pelo pecado que há em nós, mas que Deus decide nos dar. É um favor que eu e você não merecíamos, mas Deus decide nos abençoar. Foi assim com Cristo Jesus. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. O que é isso? Graça de Deus. Graça de Deus. E quem recebe essa graça é quem foi quebrado, irmãos. É quem está arrependido, com o coração contristado. Esse alcança favor da parte de Deus. Talvez o que precisamos nesses últimos dias, irmãos, é nos quebrar mais, é nos humilhar mais. É orar expressando a Deus como somos dependentes dele. Como não temos capacidade para resolver as coisas. Para pôr um fim nesse problema na nossa economia. Para pôr um fim a essa pandemia que se espalha pelo nosso planeta. Irmãos, Deus ajuda e socorre aqueles que sabem que são miseráveis. É por isso que o mundo fica sem entender. Porque no reino de Deus maior é o menor. Porque no reino de Deus abençoado não é aquele que bate no peito, infla o peito. Mas abençoado é aquele que diz, Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Eu não sou nada sem Ti. Como disse Paulo, no reino de Deus, quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes. Quando estamos dependentes de Cristo Jesus e não dependentes de nós mesmos, é que estamos fortes, porque recebemos da parte de Deus misericórdia. Amém? É por isso que não há espaço para orgulhosos na fé cristã. Se você conhece alguém orgulhoso que diz que é crente, que diz que tem fé em Cristo Jesus, pode ter certeza que essa pessoa ainda não compreendeu o Evangelho. Essa pessoa ainda não entendeu a essência da fé cristã. Irmãos, é por isso que a oração do fariseu dizia o seguinte, lá em Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12. O fariseu ora assim, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O que é que esse fariseu está dizendo? Senhor, tu sabes como eu sou bom. Tu sabes como eu faço tantas obras boas, como eu ajudo o meu semelhante. E ali ele estava tocando trombeta. E, irmãos, Deus rejeitou a oração desse fariseu. Como Deus rejeita nos nossos dias a oração daquele que não depende de Cristo Jesus. Porque não há como nos achegar de forma confiante ao trono de Deus se não for pela justiça de Cristo. Se não for por intermédio de Cristo Jesus, nossos planos são vãos, são fúteis, inúteis. Mas o publicano que estava ali a ouvir aquela oração do fariseu, ele reconheceu seus pecados. E veja como foi a oração dele, versículo 13. Ele orou assim, Lucas 18, 13. Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Irmãos, essa é a oração de um filho de Deus. Essa é a oração genuinamente cristã. Uma oração que mostra a nossa pequenez, que mostra a nossa miséria, que nos leva a abrir os nossos lábios e dizer, Senhor, eu sou um pobre pecador. E o que eu preciso é do teu perdão e o que eu preciso é da tua justiça. Davi fez isso, irmãos, aqui no versículo 1. Davi termina esse versículo dizendo, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Pai, se compadece da minha fraqueza e ouve a minha oração. Desconfie da sua religião, se ela te ensina outro caminho para a graça de Deus que não seja por intermédio de Cristo Jesus. Desconfie, porque se não for pela humilhação da cruz, se não for pela humilhação que Deus Ele nos dá em Cristo Jesus, você não pode chegar ao trono de Deus. Suas orações serão orações que não vão te dar confiança alguma. Irmãos, Jesus é socorro de Deus para quem sabe que é miserável. Para quem sabe que é miserável, para o pobre. Para aquele que necessita realmente de Deus, para aquele que é completamente dependente de Deus. Jesus é socorro. Confie em Cristo e não na sua reputação. E não naquilo que os homens dizem ao seu respeito, mas naquilo que Deus diz acerca de você, se você está ou não em Cristo Jesus. Encerrando aqui as minhas palavras, eu gostaria de deixar para você algumas orientações. Algumas orientações que vão te ensinar a você colocar em prática isso que eu estou lhe dizendo nessa noite. A orar confiante na graça de Deus, a orar com a certeza de que Deus ele já nos deu a justiça dele em Cristo Jesus. Primeiramente, ore a Deus consciente de suas falhas e pecados. Ao fazer as suas orações, revise o seu coração.
Contemple as inclinações do seu coração. Perceba quantos pensamentos passam na sua cabeça durante o dia, né? Que são pensamentos tortuosos e que transgridem a vontade do Senhor. Tudo isso é para que você possa se humilhar, para que você possa, no fim do dia, como Davi fez aqui nesse salmo, orar com a paz no coração, com a paz do perdão que Deus tem para dar. Então, ore consciente das suas falhas e pecados. Não infle o seu peito, pelo contrário, se humilhe. Quebre o seu coração diante do Senhor. Passe em revista o seu coração e seja sincero diante de Deus. Deus não se engana, não adianta você maquiar e ter palavras bonitas se você não diz para Deus o que realmente você está percebendo e sentindo no seu próprio coração. Não queira se iludir. Dessa forma você encontrará a justiça de Cristo. Porque quando oramos e reconhecemos a nossa falha, nós dizemos: Senhor, e agora? Como é que eu posso me relacionar contigo na minha miséria e no meu pecado? E aí então você será capaz de perceber a luz do Evangelho e perceber o favor que Deus te dá em Cristo Jesus. Porque através de Cristo Jesus Ele nos deu um mediador, que nos coloca agora ao seu lado nas regiões celestiais, que nos coloca ao seu lado e ouve as nossas orações e responde segundo a sua boa vontade. Você se aproximará de Deus com a vida de Jesus e não com a sua vida. É isso que nós fazemos quando oramos. E isso nos dá a certeza da graça divina nesses dias de angústia. Eu sei que você tem orado muito, mas pare um pouquinho e pense. Você está confiante em quê? Em você mesmo? Você tem confiado em quê? Nos homens? O que Deus quer para que você ore de forma confiante é que você confie unicamente na justiça dele, revelada em Cristo Jesus. Perceba isso, entenda isso e ame a Jesus com todo o teu coração. Seja afetado pela cruz. Deixa a cruz mexer no teu coração a ponto de você considerar tudo mais coisa de pequeno valor. Faça de Cristo o tesouro do teu coração. Que essa palavra encontre lugar no seu coração. Encontre lugar no meu coração, pecador, falho. Para que nós possamos, nesses dias de angústia, receber da parte de Deus a graça e o favor que tanto necessitamos. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir a misericórdia dele sobre nós, mais uma vez em nome de Jesus. Feche seus olhos, faça essa oração. É uma oração em nome de Jesus, então é uma oração que você não tem que confiar em você, nem em mim, tem que confiar em Cristo. Então vamos orar nesse momento. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor um dia nos fez enxergar a fraqueza do nosso coração, o pecado do nosso coração. Pai, o Senhor nos fez isso, Deus, para nos quebrar e nos refazer em Cristo Jesus. Nos refazer como um vaso que o oleiro quebra e refaz. Meu Deus, eu te louvo porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos para que pudéssemos ver Jesus e poder orar a Ti como estamos orando nessa noite. Com confiança de que o Senhor está contemplando a nossa miséria, o nosso pecado, mas está nos dando graça e favor através de Cristo Jesus, para que possamos estar de pé diante da Tua santa lei, diante do Senhor, diante da Tua vontade. Eu te peço nessa noite por cada pessoa que ouviu essa mensagem nessa noite, que o Teu Evangelho caia no coração fértil, que o Teu Evangelho, Deus, nessa noite faça pessoas amarem a Ti mais do que todas as coisas desse mundo, e que eles possam, Deus, confiantes em Ti e não em si mesmo, alcançar do Senhor graça, receber do Senhor graça, para esse momento de angústia que a nossa nação está passando. Pai, consola o nosso coração, conforta o nosso coração, afasta de nós o desespero, o medo e o pavor. Que nós possamos nessa noite dizer como Davi diz aqui no versículo 8, eu deito e logo pego no sono, porque Tu estás comigo. Pai, aplica essa palavra em nossos corações e recebe, Deus, a nossa gratidão nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Nós aqui encerramos esse culto de oração nessa noite, né? Agradecemos a Deus pela presença de todos vocês. Eu queria aqui mandar um abraço para os nossos irmãos, o diácono José Pedro e a irmã Maria, que estão lá no Greenville, e eles disseram que iam ouvir nessa noite, participar do culto nessa noite. Um forte abraço para vocês, para todos os irmãos que estão aí vendo, estou vendo ali os rostinhos de vocês. Qualquer coisa, coloque aí, faça aí um comentário. A Niede, os meninos aí também, o Adriano, estou vendo ali também, a Érica está ali. Um prazer ter vocês aqui, que Deus abençoe vocês. Depois revejam esse vídeo lá no YouTube e que a palavra de Deus encontre lugar no coração de vocês. Saibam que
que vocês em Cristo Jesus podem se achegar a Deus com confiança nesses dias difíceis que nós estamos passando. Então, se achegue diante de Deus com confiança e receba dele a sua graça em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e até quinta-feira. Quinta-feira nós nos encontraremos novamente para juntos aqui compartilhar da palavra de Deus e continuar adorando o nosso Deus. Então, estou com saudade, não deixem de orar, estejam em oração, lendo a palavra, se reúnam aí. Eu gostei de ver a manifestação dos irmãos, né, ligando um para o outro, principalmente para os irmãos mais idosos, né? Que coisa bonita, irmãos. É Deus agindo através da vida de vocês, das nossas vidas, para que nós não deixemos de forma alguma que esse fogo da comunhão venha se apagar, tá bom? Deus abençoe vocês, irmã Marlene, Mônica, Deus abençoe vocês e até quinta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui juntos para louvar o nosso Deus em nome de Jesus. Tchau, tchau, viu? Tchau, tchau.